Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 31 de outubro de 2025, meado para um finalzinho de uma manhã de sexta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras. Desde já dando as boas-vindas ao grande canal da cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões, ato contínuo, agradecendo aos mais de 319 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao presente canal da cidadania. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas e ao final, se sentir à vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante e diga de onde está a falar. Mas hoje estou voltando aqui, depois de uma espécie de secura espiritual, que é aquele momento ímpar, particular, em que o Senhor dos Exércitos dos Anjos do Terceiro Céu, a saber, Javé Shadon, Javé Shalom, Adonai, eu sou, faz com que cada um de nós, ao longo da vida, passe, que é exatamente aquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente a fim de nos ensinar ou nos ensinarmos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão, da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala, o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. E são com essas premissas de fato, valor e norma, que dou as boas-vindas ao presente canal da cidadania dessa sexta-feira, feira ensolarada, exatamente para trazer os bastidores, atualizar os bastidores, as notícias mais relevantes, notadamente no que aduz o cenário internacional geopolítico. E aí a gente tem aí, por exemplo, Trump, que desde 20 de janeiro, não me canso de trazer a colação e memorar esta política não um pouco ortodoxa que desde 20 de janeiro do corrente ano vem sendo duelada por Trump nas exportações do mundo, chegando a taxar o Brasil com mais de 50%, ameaçar o Brasil e até mesmo utilizar de forma inadequada a lei Magnitsky, que foi aprovada sob a égide do governo de Barack Obama em idos de 2012, com o objetivo de sancionar, sob a perspectiva financeira e econômica, países autocráticos como de Putin. E a partir de 2016, estenderam para sancionar o mundo. E o mundo pôde assistir de camarote nos últimos dias, notadamente de janeiro para cá, as ameaças veladas de Trump, a ponto de utilizar até mesmo a lei Magnitsky de forma indevida para sancionar ministros da Suprema Corte do Brasil, a saber, o STF, notadamente a pessoa do relator da ação 2668, a saber, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para quem fora o relator da ação penal que julgaram e condenaram o ex-presidente da República, saber Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro e seus correligionários generais, bem como Braga Neto, o general Heleno e etc., no que aduz Bolsonaro a pena de 27 anos e 3 meses. Heleno, salvo melhor juízo, a 21 anos, ou seja, como saiu caro
aquela carona na moto que ele pegava no final de semana nas clássicas motociatas. E são com essas premissas de fato, valor e norma que inicio comunicando o título objeto do nosso estudo de hoje. Abre aspas. Contornos e alcance da ADPF 635 das favelas, à luz desse massacre do ocorrido que houve aí, e por que não chamar de massacre, do Rio de Janeiro, onde dizimaram mais de expressivos 117 pessoas, que segundo o governador chama de bandidos, traficantes, e etc. 4 policiais e um delegado aí teve que amputar a perna. E muitos estão aí agora, né, quando surge um fato como esse, surge todo tipo de discurso, dos mais fervorosos ao menos fervoroso, todos os tipos de retóricas, todos os tipos de críticas, todos os tipos de discursos propositivos, alguns proativos e outros apofáticos, querendo colocar a culpa em um e outro, esquecendo da origem da gênese, ou seja, a verdadeira e real origem de todos os conflitos e, por que não dizer, de todas as guerras e violência em que o mundo está assoberbado. Não estamos vivendo numa guerra de carne e de sangue, e sim contra os principados do bem e do mal. Deus defendendo o bem com 2 terços de anjo e Satanás, representado por Lúcifer, com 1 terço de anjo defendendo o mal, instigando, entrando na mente das pessoas para fazer aquilo que não revela a vontade e o propósito de Deus. E o mundo está aí assistindo de camarote esse mundo violento, guerra da mais de 2 anos, mais de 3 anos entre Rússia e a sua vizinha Ucrânia, a mais jovem guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, desde 7 de outubro de 2023, ou seja, há pouco mais de 2 semanas, completaram 2 anos, ou seja, notadamente no último dia 7 do corrente mês de outubro. E eu fiz um vídeo aí dizendo que não é somente 2 anos de guerra. Fiz um vídeo aí que remonta à época do Antigo Testamento, notadamente lá dos remanescentes do dilúvio de Noé. E aí começando lá pelo Nabucodonosor da Babilônia até chegar nos dias atuais. E aí tem um vídeo aí que te recomendo, dentre diversos outros vídeos que tem aí, que eu faço a cobertura da guerra de Israel desde o primeiro momento do ataque do 7 de outubro de 2023. Tem no mínimo 6 ou os 10 vídeos por aí nesse sentido. Existem vídeos aí que eu falo, né, do cavalo de Troia de Trump, das políticas um pouco ortodoxas de Trump. Falo da ilegalidade, né, da lei Magnitsky em violar, não somente querer violar o Brasil, a soberania nacional do Brasil, como qualquer outro, por mais autocrático que seja. E não estou aqui nem de longe defendendo nenhum regime autocrático, mas dizendo que, não obstante a lei Magnitsky tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano no ISE 2012, notadamente sob a égide do governo de Barack Obama, todavia a mesma não tem o menor poder, a menor força normativa de violar nenhuma soberania. E me vem à mente aqui Nicolau Maquiavel, o grande protagonista do Príncipe, baseado nas antigas penínsulas italianas, em que a obra póstuma, depois dessa obra de Nicolau Maquiavel, a saber, o Príncipe, ela fora publicada somente depois de sua morte. E ele, no bojo da respectiva obra, ensina como determinado soberano deve construir um Estado forte, com boas forças armadas para defender as fronteiras, bom sistema de arrecadação de tributos. E aí, enviamento aqui, o protagonista da filosofia do direito a saber, Montesquieu, por meio da sua obra, abre aspas, O Espírito das Leis. Montesquieu foi pedagógico, no sentido de dizer, quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e se são cumpridas. Nós temos aí uma Constituição com um pouco mais de 37 anos, desde 1988, depois de 21 anos de regime militar. E o Brasil, fiz um vídeo aí também dizendo que o Brasil, a democracia vencer a barbárie por meio do julgamento, né, da DPF 2668, que condenaram o ex-presidente e seus correligionários a diversas penas,
que a democracia vencer a barbárie e não existe remota hipótese de autoanistia. Mas hoje, diante desse lamentável cenário, né? Cenário geopolítico, cenário religioso, cenário de violência de todos os viés, de todos os tipos, violência doméstica, violência urbana, guerras civis, guerra, não somente a guerra da Rússia contra a sua vizinha Ucrânia, como a guerra que completaram mais de 2 anos de Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora, essa semana, o mundo pôde assistir de camarote essa triste cena da história do Brasil, com esse massacre que culminara em mais de 117 mortos no Rio de Janeiro, e 117 mortos somente de miliantes ou de delinquentes, que é assim que eu prefiro chamar. Não obstante o governador Cláudio Castro dizer que ali os únicos inocentes que tinham ali, vítimas, foram os policiais que foram mortos, 4, e nesse ponto, em tese, eu não tiro em tese, né, em relação aos policiais que fizeram o seu papel, cumpriram o seu papel, mas aqui chama a atenção, como sempre venho chamando desde o início, a abertura do presente canal, que ninguém pode abusar do direito, tampouco faz desvio de finalidade e ingerência, nem da democracia e nenhum tipo de regime democrático, nenhum tipo de poder. Existem os limites, e esses limites foram balizados no bojo da ADPF 635 da Lavra do Supremo Tribunal Federal, ajuizado pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, em ISO de 2019, e o Supremo Tribunal Federal a julgar o respectivo ADPF a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, notadamente no que aduz as dinâmicas, né, e os protocolos para serem utilizados pelo sistema de segurança do Rio de Janeiro, não somente do Rio de Janeiro, né, mas no caso específico foram dirigidas ao Rio de Janeiro, mas no bojo da DPF, o Supremo, ao julgar a mesma, estabeleceu diversas premissas fáticas e jurídicas de como a polícia, de como o sistema de segurança do Rio de Janeiro deveria agir para combater o crime na favela do Rio de Janeiro. E hoje, depois do ocorrido, né, do massacre, onde dizimaram 117 pessoas, levaram 113 presos. Dentre esses 113, segundo as autoridades de segurança pública do Rio e o Ministério da Justiça, notadamente representado pelo ministro Ricardo Lewandowski, nos informa que desse acervo de 103 presos, tivemos aí, tem-se 33 pessoas de outros estados, e não à toa foram decretadas dezenas e dezenas de prisões em diversos estados do Brasil, pois o Comando Vermelho está espalhado, disseminado em todo o Brasil. E aí a gente está vendo aí, né, o número de crime. Iremos falar já a razão pela qual, né, essa onda, essa vibe de tanto crime. E por quê, né? Porque o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, deixaram, por exemplo, chegar a esse ponto as autoridades do Rio de Janeiro. É muito fácil criticar sem buscar a verdadeira origem e a razão pela qual se chega a um estado desse de violência gratuita, dizimando 17 mortos, levando à prisão 113, somente aí 33 de outros estados, e decretada aí mais de 100 prisões, umas 180 mandados de busca e apreensão e mais de 113 prisões, né? Dentre elas aí 33 em outros estados. E aí irei também falar um pouco aqui sobre
uma decisão da Corte de Israel, da Corte Suprema, similar como se fosse o Brasil aqui, o Supremo Tribunal, que de ontem para hoje deram a decisão para obrigar os judeus ultra-ortodoxos, que são aqueles que desde 1948, que é exatamente o período de independência de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948 em Tel Aviv, depois da intervenção no ano anterior, ou seja, em 1947, de um gaúcho brasileiro, saber Oswaldo Aranha, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU naquela assentada e convidou autoridades de Israel e autoridades da Palestina para criar um Estado para cada um. Israel, na ocasião, aceita os contornos e alcances de dada proposta e é criada, notadamente em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, o Estado, a independência do Estado de Israel, por meio da resolução da ONU 181. Mas estamos vendo aí esta nova cena na guerra de Israel, e por que não dizer na democracia atípica de Israel, que não obstante tenha conseguido a sua independência desde 14 de maio de 1948, mas até o presente momento não se tem remota notícia de o Estado de Israel ter instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Constituição escrita. E aí você deve estar me perguntar, doutor Cláudio, como é que Israel, que não tem Constituição, tem um controle de constitucionalidade? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance, exatamente com base em precedentes, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O primeiro, ou seja, razoabilidade, criado e herdado lá da Carta de João Santerre de 1215, herdado dos ingleses. E o Israel, não somente Israel, mas Estados Unidos, França, Portugal, Argentina, no caso de Israel, usa unicamente esse sistema que a gente chama de, sob a perspectiva constitucional, de common law, que é com base em precedentes. E o nosso, do Brasil, não obstante seja civilal, que é com base na força normativa da Constituição, todavia, como não existe nada perfeito, dependendo do contexto, né, e da mutação social em que, e do contexto social, econômico, e político e jurídico em que o país está a passar, o Supremo abre mão do sistema civilal por meio do mecanismo de interpretação conforme a Constituição e usando a mutação constitucional sem alteração de texto, tenta adequar o texto constitucional ao atual cenário e o contexto histórico, político, geopolítico, econômico e etc. E aí eu digo que o Brasil é híbrido, os Estados Unidos também é híbrido, não obstante Israel, né, dada essa ausência de Constituição escrita, tudo é feito pelo sistema common law. E aí, desde isso de 1948, apenas a guisa de informação, esses judeus ultra-ortodoxos, que são exatamente aqueles judeus mais radicais, numa linha mais radical, que existe os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos são esses, conservadores, reformadores, etc. Assim também como várias caixas, o corrente muçulmano, não somente xiita e xinita, né? Todo xiita em tese terrorista, os sunitas não são, mas existem outras divisões. Os judeus, só existe 5 livros para eles, que é a Torá, compreendido entre os 5 primeiros livros escritos de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a própria morte, e os muçulmanos, esse mesmo livro, eles às vezes chamam de Cabala, com outro nome, ao Corão, que é com base também nesses 5 primeiros livros. E esses judeus ultra-ortodoxos agora, né, que desde 1948, há mais de 77 anos, eram isentos, né, do serviço militar, que é obrigatório em Israel, tanto para homens como mulheres, a partir de 18 anos. E esses judeus ultra-ortodoxos, que passam 24 horas estudando a Torá, é como o Papa, que passa 24 horas estudando, e eles passam 24 horas estudando a Torá. Em razão disso, eles não eram convocados para o serviço militar. E agora, a Suprema Corte de Israel pacificara no sentido de obrigar esses judeus ultra-ortodoxos a também a servir o serviço militar. E aí, em relação à guerra de Israel, temos aí
Para mim não é nenhum fato novo, né? Basta olhar os diversos vídeos que eu tenho postado aí, onde eu falo do paradoxo, né, do acordo duelado e costurado por Trump na faixa de Gaza, onde Israel conseguiu reaver os remanescentes dos reféns, né, vivos, e ainda está aí, por exemplo, alegando descumprimento por parte do Hamas, que não conseguiu entregar todos os mortos. Mas aquilo ali, eu tenho ouvido aí dizendo, né, que aquela guerra ali remonta datas longínquas. Lá da época começando da Torre de Babel, começando do rei Davi, e contra o filisteu, a saber, Golias, lá na barriga de Isaac, filho da promessa, um dos patriarcas, né, e teve 2 filhos gêmeos, a saber, Esaú, que representa os filisteus, e Jacó, que representa os judeus. E temos também aí aquela passagem, né, meteórica, né, de Sansão, que foi um dos juízes da antiga Judá que destruíra Ramais. Temos também o rei o grande Alexandre o Grande da Macedônia, que também invadira e destruíra Ramais. Temos aí, sob uma perspectiva geopolítica e histórica, porque não dizer teológica, informação de que a área do Hamas ali, na faixa de Gaza, também já fora ocupada pelos romanos e reconstruída pelos mesmos, pois ali sempre fora uma rota marítima. E é por isso que fiz um vídeo aí dizendo que essa guerra de Israel não tem apenas 2 anos, remonta mais de 2000 anos. Somente de Cristo para cá a gente tem aí 2000 anos para trás. E é por isso e essa é a razão pela qual eu batizei esse acordo, né, costurado por Trump, como apenas um rito de passagem. Pois ali aquela região do Oriente Médio, notadamente Israel e os palestinos, por que não dizer o Hamas, e os muçulmanos, Deus usa ali como Monte Sinai e Vale da Sombra da Morte, que é exatamente aquele lugar em que Deus usa diariamente para nos ensinar a enfrentarmos, atravessarmos o Rio Jordão e não nos afogarmos, a atravessar o fogo e não nos queimarmos, como eles fizeram no passado com o querido apóstolo João na ilha de Patmos, na Grécia. Mas esse é o atual cenário, né, da guerra de Israel. E notadamente, né, que voltou o duelo aí, né, Israel voltar a atacar a faixa de Gaza, matando mais de 100. E existe também, né, conforme falei no último vídeo, que se formou uma guerra civil entre o grupo terrorista Hamas e os próprios palestinos que disputam o domínio daquela região. E falei de forma mais específica no vídeo que tem postado aí. Te convido a acessá-lo. Dito isso, né, atualizado aqui os bastidores, né, a guerra de Israel, notadamente essa exigência, essa decisão da corte de Israel, obrigando os judeus ultra-ortodoxos a servir, a partir de então, ao serviço militar, passo ao segundo tema de nosso singelo estudo de hoje, bem como atualizar e trazer os bastidores, né, os contornos e alcances da ADPF 635, de autoria do PSB, Partido Socialista Brasileiro, ajuizada originalmente no Supremo Tribunal Federal em 2019, com o objetivo de o Supremo, né, delimitar balizas, os contornos e alcances, né, de como deveria agir o sistema de segurança do Rio de Janeiro para combater a organização criminosa que hoje permeia, não somente hoje, né, tem fontes aí, as informações são claras, saltam aos olhos, né, que o Comando Vermelho está espalhado em todo o Brasil. Não à toa, desse acervo aí de 117 mortos e de 113 presos, só teve aí 33 de outros estados. E diversas 180 medidas cautelares e mais de 113, né, prisões aí. 4 policiais mortos e um delegado com a perna amputada. Esse é o resultado. E observamos que ao concluir o julgamento da DPF 635, o Supremo Tribunal Federal, para além de estabelecer diversas balizas, né, de como deveria agir o sistema de segurança do Rio de Janeiro,
pois a DPF fora exclusivamente para lá, não obstante, né, servir de modelo para todo o Brasil. Mas o fato é que, ao concluir o respectivo julgamento, o Supremo determinou que a Defensoria Pública da União e o Conselho Nacional do Ministério Público ficassem responsáveis para monitorar o cumprimento das medidas, que foram várias, né? A forma, né, e o modus operandi de como a polícia deveria, a polícia e a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal deveria agir, né, com cautela, sem abuso de direito, né, sem desvio de finalidade, sem ingerência. E aí o que me chama atenção e merece destaque nessa ação que ficara batizada como ação de contenção, segundo o atual governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, vem sendo muito criticado pela sua fala, que disse que ali só tinha de vítima os policiais que morreram, né, e um que ficou, e o delegado que ficou, que foi a vítima, né, de amputação de uma perna. Mas, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, entendo que esse discurso é um discurso nem um pouco republicano, notadamente para um chefe de governo e chefe de Estado do Rio de Janeiro. Pois até os bandidos, e não estou aqui, nem se diga, nem de longe que estou defendendo bandido, mas não se combate um crime cometendo um crime mais grave ainda, e pior ainda, uma chacina, como os direitos humanos, diversas frentes de direitos humanos, Defensoria Pública dos Direitos Humanos, diversas ONGs de direitos humanos vem apontando, e não à toa já foram objeto, né, de reabertura da ADPF 635 do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, naturalmente na pessoa de Alexandre de Moraes, já determinou medidas para até mesmo ver a possibilidade de, se houve a violação, né, das medidas pré-estabelecidas no julgamento da DPF 635. E aí salta aos olhos pelo que a mídia está divulgando. Notadamente, não se perde de vista, né, que o governo do Rio, notadamente o sistema de segurança, está alegando que não existe nenhuma imagem das câmeras, né, que passaram a ser obrigatória para os policiais, né, na roupa. Na roupa dos policiais existem as câmeras, né, exatamente para filmar e comprovar eventuais abusos de direito, desvio de finalidade dos policiais, né? Os policiais que vestem a camisa, como todo juiz togado que veste a toga, a gente deve tirar o chapéu. Mas para aqueles que não honram a toga, e pior ainda, não honram a farda, esses têm que ser objeto de controle, né, pelo sistema de segurança, pelo sistema de justiça do nosso país, para não virar uma anarquia. Mas o fato é que a DPF 635, cuja a fiscalização ficar estabelecida para o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, né, agora o Supremo, né, notadamente na pessoa de Alexandre de Moraes, está analisando aí se houve a violação, né, do que ficar estabelecido na DPF 635 de 2019. E aqui não merece nenhum esforço hercúleo para ver que houve abuso, diversos abusos. Notadamente aí, né, muito esquisito, a ausência, né, as câmeras desligadas, todas. O sistema de segurança do Rio, sob o controle, sob a gestão do atual governador Cláudio Castro, não ter comunicado, dada a missão, que ficara batizada como contenção, aos demais sistemas de segurança, notadamente ao Ministério da Justiça. E a gente viu aí o atual ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, a saber, Ricardo Lewandowski, tecer diversas críticas, né, até mesmo a ponto de dizer
manifesta violação à DPF. E aí só o Supremo, né, que tem a competência, é o juiz natural para analisar isso. Já está aí em curso essa apuração. Existem outras correntes aí que estão pedindo afastamento. E aí também entendo, na qualidade de advogado constitucionalista, que é até a hipótese de intervenção federal e afastamento imediato do governador, pois as suas declarações e a omissão em compartilhar, e por que não dizer comunicar, uma missão tão austera como esta, que que dizimara 17 pessoas, levaram a preso 113 acusados e 4 policiais mortos e um com a perna amputada, o delegado, não pode ser tratado como condição menos. Precisa haver uma intervenção, um afastamento para garantir a ordem, a garantia da ordem, a garantir a rigidez e a isenção, a imparcialidade das apurações. O governador, em tese, deve ser afastado e ser nomeado um interventor. Isso é uma medida que merece destaque. E aí, quando a gente observa, né, os contornos e alcances, né, dessas medidas, né, existe uma máxima no direito que ninguém pode abusar do direito. Quem abusa do direito comete ato ilícito. Quem faz desvio de finalidade em todo e qualquer sistema, regime, comete ato ilícito. E nenhum sistema, nenhuma autoridade do sistema de segurança pode abusar do direito. Ali houve, né, tem que apurar para ver se houve fiscalização do Ministério da Defensoria Pública, houve monitoramento, né, para o devido cumprimento do que ficar estabelecido na DPF 635, ver se houve omissão de algum órgão desse, né, Defensoria Pública, da União, Conselho Nacional do Ministério Público, das próprias autoridades, né, de controle do Estado, né, do Sistema de Segurança do Rio. E aqui, pelo que a gente viu, pelo que o mundo pôde observar, de camarote, salta aos olhos, né, as medidas extremas. E se, somente se, matematicamente falando, o Rio de Janeiro deixou o Comando Vermelho chegar ao ponto que chegou, usando até mesmo drones, armas com drones, que é utilizada na guerra, por exemplo, da Rússia e Ucrânia. Você vê como eles estão equipados. Foram apreendidos centenas de armas. E a polícia está vendo aí, com o sistema de justiça e o sistema de segurança, a utilização dessas armas pela polícia. Nesse ponto, né, merece destaque, porque é a economia, né, no orçamento da segurança pública. Mas o fato é que, se o sistema de segurança, a polícia do Rio de Janeiro precisava coibir, né, que deve ser coibido, deveria ter observado todos os colorados do devido processo legal previsto na nossa Constituição, previsto no Pacto São José de Costa Rica, na Convenção de Viena, previsto em diversos pactos, né, republicanos, previsto no bojo da ADPF 635 de 2019, e analisando o que ficar estabelecido no bojo da ADPF 635, a gente observa que ali não houve nenhuma medida razoável. Ali ultrapassaram os contornos e alcance e beira a barbárie essa medida totalmente atípica do que se espera de um sistema de segurança que se imune no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Ou seja, existe um princípio no direito constitucional e no direito penal que é que o retorno, ou seja, que a resposta deve ser proporcional ao agravo. Ou seja, você não pode querer, é a mesma coisa de você querer matar um pardal com um canhão, é algo desproporcional. Por via reflexa, a gente teve aí
nessa ação que foi batizada como ação contenção do governador do Rio, a saber, Sua Excelência Cláudio Castro, 2.500 homens contra, em tese, 117. A gente vê aí a desproporcionalidade de armas, não obstante ter prendido aí 113. Então, a gente fazendo aqui, prima facie, aqui uma análise disso aqui, sem fazer um autocrime, sem incriminar ninguém, sem apontar para ninguém, mas a gente observa que houve diversas omissões e diversas falhas, notadamente no que diz as medidas preventivas, medidas que deveriam ser tomadas antes da invasão, como um sistema multidisciplinar entre todos os sistemas de segurança para dar oportunidade daquelas pessoas, ainda que sejam denotadas como criminosos, se arrependeram, como a gente pode observar aí, que 113 jovens se arrependeram, ou seja, se renderam e se entregaram e estão vivos, mantiveram a sua vida. Eu não estou aqui querendo nem de longe legitimar a medida tomada pelo governador Cláudio Castro. Ao contrário, fazendo aqui uma ponderação sobre o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, o que entendo à luz da Constituição, à luz dos direitos humanos, à luz do sistema de controle interno e externo que deve imperar, tão bem definido no bojo da DPF 635. Mas salta aos olhos aqui a violação ao que ficar estabelecido na DPF 635. Pois ninguém pode querer entender e admitir como razoável uma medida dessa, que dizimara expressivos 117 pessoas, e elas jogadas no chão, até sem roupas. Não obstante a polícia dizer que as roupas eles estavam camufladas, né, de militares. Não estou aqui, repito, jamais defendendo nenhum bandido, mas até mesmo bandido precisa ter assegurado o direito do devido processo legal, pois estamos vivendo sob a égide da força normativa da Constituição, estamos vivendo sob a égide não somente do Estado de Direito, mas do Estado Democrático de Direito, onde deve imperar não somente a força normativa da Constituição, mas como os princípios gerais de direito, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana, o Pacto São José da Costa Rica, o Pacto dos Direitos Civis, políticos, econômicos. Será que não houve omissão que salta aos olhos ao longo da história para se chegar a esse ponto? Omissão de políticas estatais. E aí me vem à mente aqui o ativismo judicial, que é muito criticado, né? Muitos criticam o ativismo judicial do Supremo. Mas eu já disse que existe ativismo judicial do bom e do ruim, como tão bem defendia e defende no passado, defendia, né, na verdade, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, saber Sua Excelência Luiz Roberto Barroso, a ponto de dizer que ativismo judicial existe do bom e do ruim, ou seja, do bom é aquele que serve, né, para coibir lacunas do poder legiferante ou legislativo, notadamente no que aduz às políticas públicas. E ele é deletério e negativo, portanto, quando invade a competência dos demais poderes, comete abuso de direito, desvio de finalidade e ingerência. Mas o fato é que não pode ficar sem resposta, sem a devida investigação, apuração e, em especial, responsabilização daqueles que abusaram de direito, fizeram desvio de finalidade, ingerência, em sede dessa, que muitos estão chamando de crime hediondo, de chacina, e me remonta aqui até o Candadoru, aquele presídio, né? E outras que houve, né, ao longo da história no Rio de Janeiro. E a DPF se vira exatamente de balizas, de paradigma para se vir, né, como uma espécie de política pública preventiva, de segurança pública, para evitar o mal maior, como o mundo pôde observar aí nos últimos dias.
essa missão batizada pelo governo do Rio como missão contenção. Existem várias formas, né, de conter alguém. E não à toa existe o Instituto da Legítima Defesa, que tem que ser um ato imediato, né? Ali, pelo que ficar estabelecido no bojo da DPF 635, deveria ter a polícia, o sistema de segurança acionado, o Ministério da Justiça, até mesmo o Exército, ter consultado o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, a Defensoria Pública da União, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, que ficaram responsáveis aí pela fiscalização e monitoramento do que ficar estabelecido na DPF 635. Então tudo isso tem que ser apurado, para não ser mais uma injustiça, mais um crime hediondo, mais uma violência gratuita, mais um massacre, como aquele do Carandiru, a entrar para os anais da história, para que não seja somente mais uma estatística. O Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça e demais órgãos de controle, Congresso Nacional, que já está aí também, né? Notadamente por meio do senador da República, Sua Excelência Alexandre Vieira, para quem eu tenho na minha mais alta conta, ele tem uns projetos muito relevantes. Fez um pedido aí, autor do pedido da CPI, do crime organizado, e aí merece destaque, tem que ser discutido, como está sendo aí a CPMI da fraude bilionária do INSS, não somente para servir de palanque político para o próximo ano, nas eleições gerais, mas para servir de políticas públicas preventivas para evitar uma maior, como esse caso do Rio de Janeiro, onde dizimaram expressivos 117 jovens que por diversas razões entraram no mundo do crime. E aí me vem à mente aqui um grande chefe das prisões inglesas, sabe, Arthur Griffin, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer existir dois tipos de delinquente, quais sejam. Primeiro, aquele que jamais deveria ir para a cadeia, aquele delinquente que rouba galinha, um pão, um leite, seu filho está morrendo de fome, está desempregado, e isso não legitima também, e nem tampouco autoriza que ninguém, com a premissa de que está desempregado, com fome, vai roubar. Porque senão o mundo volta ao estado de natureza, à anarquia. Mas esse grande monstro, erudito, antigo chefe das prisões inglesas, Arthur Griffin, foi pedagógico de dizer que existem dois tipos de delinquente. Primeiro, aquele que jamais deveria ir para a cadeia, que é aqueles que cometem crime de bagatela. Rouba um pão, um leite, um arroz, uma galinha, porque seu filho está morrendo de fome, não obstante nada justificar o crime, porque só a partir dos pequenos delitos que lá no jardim de infância não é combatido, não são combatidos, que vai gerando esses crimes hediondos. O pai nunca diz o não para o filho, e pelo não que ele, quando ele cresce do amigo, ele entra para a via de fato. Primeiro não que ele recebe da companheira, da esposa, ele mata. Está aí os crimes de feminicídios. O pai e os professores não coíbem lá no jardim de infância a furada da fila, e ele começa a furar quando cresce a fura dos bancos. Não existe a devida reprimenda no jardim de infância de a criança colando, e quando ele cresce ele cola no segundo grau, na universidade. Não comete os pequenos delitos, pequenos furtos, como eles chamam, e aí aqueles pequenos furtos se tornam em crimes hediondos. E é por isso que sempre eu digo, na qualidade de educador e de advogado constitucionalista, que precisam ser, que todo pai, assim como Deus, todo pai, todo bom professor e todo bom advogado não deve dizer, no caso do pai, o que o seu filho quer ouvir. No caso do professor, o que o seu aluno quer ouvir. No caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. E salvo se o que ambos querem ouvir esteja de acordo com a vontade e propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Mas sim o que eles precisam ouvir sob a perspectiva da força normativa da Constituição, da ética e da moral, para que quando eles cresçam, eles possam ser verdadeiros cidadãos. E isso
deve partir quem está no topo da pirâmide. Os três poderes devem dar exemplo para os súditos, administrados e jurisdicionados. Não somente o chefe dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, deve dar, como cada homem de poder, como magistrado, que faz o juramento de ser um homem imparcial, probo, e não pode vender sentença, não pode prevaricar, não pode cometer advocacia administrativa, não pode perpetrar abuso de direito, desvio de finalidade. Nenhum gestor público pode fazer ingerência, abuso de direito, desvio de finalidade. E aí deve ser apurada aí a conduta do atual governador Cláudio Castro pela autoridade competente, com devida observância e garantia ao mesmo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório com todos os meios de prova, que é assim que deve ser no Estado Democrático de Direito. Para que crimes, para que abuso de direito, para que desvio de finalidade não se torne coisa de só menos, tampouco denote em uma banalização do mal, como tão bem defendia uma filósofa alemã do século XX, a saber, doutora Hannah Arendt, que disse que as pessoas, né, utilizando até uma passagem bíblica que diz que não julgue para não ser julgado, tento, por meio desse discurso totalmente fora de contexto, tentar se eximir de responsabilidade. E aí onde existe a banalização do mal, que eu fiz um vídeo aí que tem publicado. Existe também outra juiz britânica, a saber Miranda Frisch, que criou a injustiça epistêmica testemunhal e hermenêutica, a ponto de dizer que pessoas são julgadas pela capa do processo. Pessoas são julgadas pela sua identidade de ser negra, pobre, morador de rua. Pessoas são julgadas pela sua identidade de ser um advogado e por isso ele não tem direito à justiça gratuita. Pessoas são julgadas porque é uma empresa, não obstante não ser presumido, né, com a empresa, a declaração da empresa que ela não tinha condições, mas ela, desde que prove que não está, deve ser deferida. E é isso que defende a tese de Miranda Frisch no bojo da injustiça epistêmica testemunhal. Mas temos também aí a injustiça epistêmica hermenêutica, que se dá por erro injudicando e improcedente de um julgador, seja de primeiro grau, seja da corte mais alta do nosso país. Julgamento extra petita, que é nula de pleno direito, decisão teratológica, que fere o artigo 489 para o primeiro, que fere o artigo 37, que diz como deve ser um gestor público, imparcial, probo, ético, eficiente. É exatamente disso que estou a falar, dessa crise de legalidade e legitimidade sem precedente em que o mundo está a observar. E não se combate crime, desvio de conduta, perpetrando conduta mais odiosa e deletéria ainda, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. E para cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Ou seja, por pior que seja um acusado, por pior que seja um bandido, ele tem o direito de ter assegurado as garantias da Constituição, o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, com todos os meios de recurso a ele inerente. Em especial, os direitos humanos, onde o Brasil é consignatário e não à toa existe, né, um controle interno e externo das convencionalidades, né, para monitorar o cumprimento ou o descumprimento de acordos e tratados internacionais firmados, né, entre o Brasil e os demais países. E pelo que o mundo pôde observar nesta ação irresponsável, né, nesta ação precipitada e desastrosa do Rio de Janeiro, sob o comando do atual governador, qual seja Cláudio Castro,
salta aos olhos diversas irregularidades e omissões, bem como as câmeras dos policiais desligadas, a comunicação, né, às autoridades que são parte integrante do sistema de segurança, como o Ministério da Justiça e demais órgãos competentes, o abuso, né, de força, a ausência de oportunidade para os supostos traficantes, membros do Comando Vermelho, para se render. Não à toa a gente observou aí que tiveram aí 113 que se renderam e tiveram as suas vidas, né, poupadas. Então não é crime tão pouco razoável encararmos esse evento, essa ação do sistema de segurança do Rio como normal, como ortodoxo. Razão pela qual deve ser apurado pelas autoridades competentes, Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, o Supremo por meio da DPF, Congresso Nacional por meio do controle interno que ele faz, Poder Executivo, Estadual, Federal, Municipal e etc. Agindo assim, estarão observando a força normativa da Constituição. Dito isto, passo para o último, porém não menos importante, subtítulo de nosso singelo estudo de hoje, que é exatamente a publicação do acordo do julgamento que condenara Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e os demais militares, General Heleno, Braga Neto e etc., Garnier. E esse acordo, né, eu fiz o último vídeo semana passada dizendo que estava pendente de publicação, pois dependia da revisão do voto divergente de Fux, né, que ele tinha pego e pegou de volta, e foi devolvido e foi publicado agora essa semana. E a primeira turma, notadamente o presidente Dino, a pedido do relator, saber sua excelência Alexandre de Moraes, pautaram o julgamento dos embargos, né, que foram opostos pelos nobres colegas advogados dos respectivos réus, que serve apenas para corrigir alguma omissão, contradição, teratologia, obscuridade e erro material. Ela não tem um condão de ter efeito infringente, tampouco alterar o mérito. E a primeira turma, notadamente o presidente da primeira turma, pautou para os dias 7 e 14 de novembro, ou seja, de 7 a 14 de novembro, os respectivos embargos opostos pelos competentes advogados dos 7 réus serão julgados de forma virtual no plenário virtual do Supremo, conforme está lá publicado nos autos da Ação Penal 2668, que consultei mais uma vez hoje antes de fazer o presente vídeo. E depois disso, em tese não caberá mais nenhum recurso, não obstante os nobres advogados, né, dos 7 réus tentar entrar com outro embargo com efeito infringente que não vejo a menor chance, mas não deixa de ser legítimo. Nem tudo que é legítimo é justo. Então, não obstante ser legítimo um colega advogado entrar com outro embargo sobre a decisão que irá sair do julgamento desses embargos aí, declaratório, mas nada impede, e já é esperado que, em tese, né, pela dinâmica de outros processos, que o Supremo Tribunal Federal diga que esse segundo embargo é meramente protelatório e manda decretar o trânsito julgado, ocasião em que determinará a prisão definitiva, que a gente chama de prisão-pena, pois Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, Braga Neto, estão presos preventivamente. No caso de Braga Neto, preventivamente, a clássica prisão preventiva em presídio, acho que no quartel, porque não tem resultado julgado ainda. E Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito,
também está numa prisão preventiva domiciliar. Geralmente essa prisão domiciliar se dá mais após a prisão pena, ou seja, quando ele já está preso, numa penitenciária, num presídio comum, e por alguma razão, né, do artigo 312, ele não está acometido com alguma doença, patologia, ou física ou mental, devidamente constatada pelos peritos judiciais, deve ser, não pode ser um perito particular, não obstante os particulares poder ser assistente, né, do judicial, mas o que prevalece é a perícia judicial, que tem fé pública. E aí, fatalmente, né, se não estiverem mais presentes os pressupostos dessa prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, se a perícia, os peritos judiciais constatarem nos autos que ele pode ser, a patologia que ele tem, pode ser tratada no Bangu, na Papuda, fatalmente será determinada a sua prisão, o seu recolhimento para a prisão da Papuda, bem como os demais réus, ou seja, no caso do Braga Neto. E aí, lembrando, né, que esse tempo de prisão, tanto de Bolsonaro como de Braga Neto, como que passaram presos, né, ainda que domiciliarmente e o outro, né, no quartel, deve ser subtraída pelo Instituto da Detração, ou seja, subtraído do valor da pena que eles pegaram. Então este aí é o cenário, né, é o cenário atualizado dessas três pautas, né, bem como a primeira, que é a decisão da Corte Suprema de Israel, que determinara que os judeus ultra-ortodoxos, que são exatamente aqueles que passam 24 horas estudando a Torá, composta pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte, doravante também sejam obrigados a um serviço militar, que até então eram, desde o início de 1948, isentos. E lá em Israel, o serviço militar é obrigatório obrigatório tanto para homens e mulheres a partir dos 18. E agora passa também a ser para esses judeus denotados como ultra-ortodoxos. A segunda pauta foi a atualização da DPF 635, onde eu delimitei aqui os contornos e alcances, né, do que deve ser feito pelas autoridades do Supremo, Procurador-Geral da República e o demais sistema de justiça e controles internos e externos dos três poderes, executivo, federal, estadual e municipal, para não somente, né, e o Congresso, e não à toa existe aí, né, um pedido de uma CPI da Lavra do senador Alexandre Vieira, para exatamente apurar o crime organizado, e ela vem em boa hora, exatamente para criar ou instituir políticas públicas preventivas para que o Brasil não assista de camarote uma cena como essa, que remonta à barbárie. Por último, porém não menos importante, finalizei, né, trazendo os bastidores aqui, né, a publicação do acordo que julgara Jair Messias Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e seus demais correligionários militares como Braga Neto, General Heleno, Garnier, etc. E o que doravante irá ocorrer logo após o julgamento desses embargos, né? Fatalmente será decretado o trânsito julgado e ulterior recolhimento para aqueles, né, que podem cumprir pena, né, em um regime prisional comum, como a Papuda, mas se o atual presidente ainda estiver os peritos judiciais, ou seja, os médicos judiciais atestarem que a Papuda não oferece condições para tratar as patologias, né, gastroenterológicas que ele detém, fatalmente nada impede que ele continue em prisão domiciliar. Mas tudo vai depender do que a perícia judicial vai constatar, pois deve-se observar o artigo 312 e seguinte, né, das prisões
cautelares, né, que no caso aí, depois de decretar o trânsito julgado, ela deixou de ser cautelar e passa a ser prisão-pena. Porque, na verdade, essa prisão domiciliar aí é atípica que Bolsonaro está cumprindo, pois ela é mais comum depois que é decretada, né, a prisão-pena, foi o caso de Collor. Collor foi decretada a sua prisão, o meu foi condenado ao mensalão e entendi que foi extemporâneo, pois se os demais já foram soltos, porque não tinha razão de estar, ali foi feito para criar um precedente, até para esse momento. Em ato contínuo, o Supremo vai e defere a prisão domiciliar dele. Então, o mais normal, o comum, a regra, é, após o trânsito julgado, a prisão-pena, que é definitiva, e por algum motivo de saúde, devidamente comprovado pela perícia judicial, o juiz, no caso Alexandre de Moraes, ou aquele que fica responsável pela execução da pena, deferiu ou indeferiu a medida dessa, né, de domiciliar. A gente tem aqui que esperar agora os próximos capítulos. Razão pela qual finalizo o pré-instituto temático, lembrando, é um grande líder cubano, a saber, o grande protagonista da Revolução Cubana, a saber, Fidel Castro, para quem à época fora pedagógico de dizer, abre aspas, enquanto o mundo se monta em montanha de armas, por via reflexa, o mundo se torna numa montanha de problema, fecha aspas. Me vem à mente outro grande protagonista, presidente e ex-presidente dos Estados Unidos, a saber, Sua Excelência John Kennedy, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, se a sociedade livre desse país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, ao revés, não conseguirá salvar os poucos que são ricos, fecha aspas. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Razão pela qual eu finalizo o pré-instituto temático em uma última síntese estreita, no sentido de dizer que o mesmo arma e o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias, nem um pouco ortodoxo, onde o mundo está observando uma verdadeira e manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedente nos três poderes. É uma verdadeira guerra de carne e de sangue. Não estamos vivendo uma guerra de carne e de sangue, sim, uma guerra contra os principados, os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem e Satanás entrando na mente das pessoas para fazer exatamente o mal. Razão pela qual te convido a se inscrever no canal, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, dar o seu like para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, diga de onde está a falar e comente aí o que você acha dessa ação do governador do Rio de Janeiro e que medida deve ser tomada. E se você concorda com as singelas opiniões de caráter eminentemente pedagógico que acabei de compartilhar com todos. Fique com Deus e até a próxima.